Graça e paz, queridos, aqui é o professor Newton Xavier e estamos de volta para dar continuidade à nossa jornada de descobertas. Como nós colocamos no início, né, dessas aulas, que eu ia pegar você pela mão e a gente ia caminhar devagar, degrau por degrau. Ok? As primeiras aulas eu sei que foi um pouco, né, contexto, didática, depois entramos propriamente dito no livro de Apocalipse e agora chegamos no final do livro, ou no final dessa nossa jornada. Então, nos propusemos que é o juízo final, uma análise teológica, as bases bíblicas, as visões teológicas, o papel de Cristo, né? É o que nós nos propusemos a fazer. O juízo final, novos céus e nova terra. É o que chegaremos com esta aula. Por quê? Porque toda a história ela tem início, meio e fim. Quando você pega Gênesis, capítulo 1 e capítulo 2, e você pega Apocalipse, capítulo 21 e 22, você faz uma comparação e uma analogia de que você não vê erro, não vê pecado, não vê frustração, não vê, você não tem rebeldia. Então, chegamos agora no qual todo joelho se dobrará, toda língua confessará e todos, e esse todos é verdadeiramente todos, né? Como alguns teólogos interpretam todos de, quando é para minha teologia, todos aqui é toda a humanidade. Quando eu quero, é somente os eleitos, que são esses todos. Aí já não é todos. Tem uns teólogos aí que usam as artimanhas. Não, aqui, esse todos aqui, não é todos, é um todos eleitos. Ué, mas todos é todos. Né? Então, todos comparecerão diante do tribunal. Bem verdade que há o tribunal de Cristo, mas todos comparecerão ao tribunal. E há o tribunal do grande trono branco. Todos comparecerão diante do juízo. E aí eu quero ler com você, capítulo 21. Capítulo 20. E no capítulo 21 já é Nova Jerusalém, novos céus, nova terra. Né? Capítulo 20, verso 11, leia comigo aí. Diz assim, vi um grande trono branco. Aí vão. Olha o branco, olha a cor. Trono, autoridade, branco, pureza, santidade, perfeição. Percebe as cores, como é que João trabalha? Lembra lá daquela aula que eu falei lá atrás? Né? Que nele se assenta, de cuja presença fugiram a terra e o céu. Olha, magnitude. E não se achou lugar para eles. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram livros. Abre um parênteses aqui. Tem livro das obras, livro da natureza, livro dos reis, livro dos atos, livro da consciência. Caramba, me fugiu a memória agora. E o livro da vida. São alguns livros, ok? Vou falar aqui, os livros. Ainda outro livro, o livro da vida, foi aberto. Então, o morto vai chegar lá, vai ser ressuscitado, chegar diante de Deus. Vamos fazer aqui um cenário, um tribunal. Jesus como juiz agora. E a pessoa vai abrir os livros. Toda a vida. E vai abrir o livro da vida. Porque Deus é justo. Não adianta Deus chegar, você fez isso, mas o seu nome não está aqui no livro da vida. Ele vai mostrar o livro da vida para ele. Ok? E os mortos foram julgados segundo as suas obras. É o livro das obras. Conforme o que se achava escrito nos livros. Tudo está escrito. O que você fala, o que você pensa, o que eu falo, o que eu penso, o que eu fiz, o que eu não fiz, o que eu deixei de fazer, tudo está sendo registrado, irmão.
Isso me assusta, como ao mesmo tempo me conforta. Que você pode não ver, eu não vejo, mas o que você pensou, o que eu pensei, o que falou, está registrado. E eu fico bobo com pessoas que fazem ações, cometem atos e falam coisas às escondidas ou às ocultas, em quatro paredes, ou na praça, ou entre amigos, na roda dos escarnecedores. E diga-se de passagem que roda dos escarnecedores, abre parênteses, e eu abro uma janela para falar sobre isso aqui para você. Roda dos escarnecedores, o livro dos Salmos não foi escrito para ímpio, para uma nação fora, foi escrito para Israel. Se foi escrito para Israel, fazendo uma alusão para nós, como igreja, roda dos escarnecedores, o livro foi escrito para nós. Então, roda dos escarnecedores é para quem está dentro. Não é quem está fora. Não é quem não crê. Roda dos escarnecedores é quem crê em Deus, crê em Cristo, crê na igreja, crê nas promessas. E aí se assenta para falar mal de um, falar mal de outro, falar mal da doutrina, falar mal da ortodoxia, falar mal da teologia, falar mal do Espírito Santo, falar mal de Cristo, falar mal do irmão, falar mal da irmã. Isso é roda de escarnecedor. Olha como é que ele está, como é que ele prega, olha como ele fala, como é que ele fez, olha como é que ele vem, como é que ele veste, usa a mesma calça, não sei o que, papapá. Essas picuinhas, fica falando mal do próximo, do irmão, com grupinhos e com panelas. Eu chamo em sala de aula, tá? Você vai ensinar isso por onde você passar. Isso é roda dos escarnecedores. E isso vai estar registrado. Aí continua. Segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Deu o mal aos mortos que nele estavam. A morte e o além entregaram os mortos que neles... Gente, isso é poder demais. Isso é poder demais. A morte vai se apresentar e entregar. Toma, é teu. Jesus falou o que eu tenho? Ele escreve para a igreja. Eu tenho a chave da morte e do Hades. O poder que Deus tem. Ele fala para Ezequiel, Ezequiel, todas as almas me pertencem, estão nas minhas mãos. Entregaram os mortos que neles havia. E foram julgados, um por um. Te assusta? Ou te conforta? Segundo as suas obras. A grande obra é crer em Cristo. Aí você vai falar para mim, mas eu já ouvi que esse tribunal aí não é para... Não. O grande tribunal aqui é para aqueles que não participaram da primeira ressurreição. A primeira ressurreição é para os mortos em Cristo, o arrebatado, a volta de Jesus. Nós já estamos governando com Cristo, ok? Nós já estamos governando, nós já passamos pelo tribunal de Cristo. O tribunal de Cristo não é para a nossa salvação, ele vai julgar as nossas obras. Paulo fala que as nossas obras, aquilo que nós fizemos no corpo e fora do corpo, aquilo que nós fizemos com as intenções na igreja, a palavra que você deu, a palavra que você falou, para quem você pregou, para quem você anunciou, o bem que você fez, o bem que você não fez, é isso que vai ser julgado lá. Aqui não, aqui é aqueles que participaram da segunda ressurreição, que é os mortos que virão para serem julgados, que não foram achados escritos no livro da vida. Ok? Eu tinha que fazer esse parênteses aqui, que parece que ia ser tudo, né? Eu entrei, fui rápido e acabei passando e não te dando essa informação. Né? Então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Muita gente tem medo do inferno. Isso aqui que é para ter medo. A morte e o inferno. A morte não vai mais existir. Aqui, antes de entrar no capítulo 21, Deus acaba com a morte e acaba com o inferno. Lançado no lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Teve excelente vida, foi um excelente
pai, marido, vô, chefe, patrão, distribuiu seus bens, foi uma vida ilibada aqui na terra, andava correto, honesto, íntegro. Será? Interiormente você consegue olhar? Eu consigo olhar? Não. Então, não estava escrito no livro da vida. Esse é o argumento que muitos usam. Ah, eu nunca matei, nunca roubei, nunca nem matei uma mosca, eu pago meus impostos, eu sou um excelente marido, sou um excelente pai, sou um excelente avô, sou um excelente patrão, eu cumpro meus deveres, cumpro minhas obrigações, pago meus tributos, ando bem, ando honestamente, integridade, eu olho, eu socorro o órfão, a viúvo, o necessitado, o estrangeiro, o oprimido, eu não faço, né, eu luto contra as causas, eu luto a favor das causas nobres, contra aqueles que se colocam como opressores, eu não mereço a salvação? Não. Não. Porque por natureza nós somos maus. Por natureza, se Jesus não te salvar e se seu nome não for escrito no livro da vida, lago de fogo e enxofre. Esse é o juízo final. Esse é o que essa análise bíblica que nós acabamos de fazer. Mateus 25, 31, 46, que fala dos bodes, Coríntios 5, 10, 2 Coríntios 5, 10 e Apocalipse, a qual nós acabamos de ler. Existem diversas visões teológicas, né, sobre o juízo final. Cada uma com suas nuances e interpretações, como o juízo particular e geral, a base do juízo e o destino dos ímpios. Né? O juízo particular geral, alguns teólogos distinguem entre o juízo particular, que ocorre no momento da morte, e o juízo final, que ocorre ao fim dos tempos. Base do juízo. A questão de como Deus julgará as pessoas é um ponto em debate. Alguns enfatizam as obras, outros a fé, e outros a combinação de ambos. O destino, para aqueles que, né, têm o particular geral. Destino dos ímpios. A natureza do castigo eterno para os ímpios é um tema controverso, com diferentes interpretações sobre a adoração e a intensidade do sofrimento. A questão do destino eterno dos não crentes é um dos mais complexos debates no âmbito da teologia cristã. A Bíblia oferece algumas pistas, mas não apresenta uma resposta definitiva e unânime, abrindo espaço para as diversas interpretações. Essas interpretações, né, essa visão teológica particular e geral, do juízo, obra, do juízo, geral, particular, destino, aí criou-se algumas interpretações. O universalismo, o particularismo, o inclusivismo e o aniquilacionismo. O que é isso, professor? O universalismo, o que o universalismo acredita? Ele acredita, né, numa base de que a Bíblia, como é que eu posso lhe falar? Afirma que no final todos serão salvos. No final de tudo, independentemente de suas crenças ou ações durante a vida. A base bíblica para essa visão é frequentemente encontrada em passagens que falam sobre o amor universal de Deus e a esperança de que todos se reconciliem com Ele. Então, o universalismo pega João 3,16, pega Paulo escrevendo para Timóteo, capítulo 4, falando que a vontade de Deus é que todos cheguem ao pleno reconhecimento da fé do Filho de Deus, que se arrependam, todos cheguem ao arrependimento. Então, que no final de tudo, todos serão salvos. O universalismo não tem um castigo, ok? Não tem a segunda morte. Eles jogaram de lá, a segunda morte eles jogaram de lado. É simbólica essa segunda morte, ok? É a morte no qual você morre para o mundo e passa a viver para Deus. É assim que cria o universalismo. O particularismo, ele acredita e defende que a salvação é restrita àqueles que creem em Jesus como Salvador. Opa! A gente já se inclui aí.
aqueles que rejeitam a Cristo serão condenados ao inferno. Essa visão encontra suporte em passagens que enfatizam a necessidade de fé em Jesus Cristo para a salvação. Então, universalismo é universal, todos serão salvos. Particularismo é particular, é individual, é para cada um, com fé em Jesus. Tem o inclusivismo, é uma visão intermediária. É o camarada que tenta jogar a igreja morna, que tenta jogar de um lado para o outro, fazer, é uma visão intermediária, que afirma que a salvação é possível para aqueles que vivem de acordo com a sua consciência e buscam a Deus sinceramente, mesmo que não conheçam Jesus explicitamente. E agora? Como Deus vai condenar uma pessoa que nunca ouviu falar de Jesus? Essa é a pergunta do inclusivismo. Paulo fala que muitos, sem ter conhecido a Torá, conhecido a lei, e viviam de acordo com a lei, pela lei serão julgados. Não conheciam, nunca ouviram, mas viveram em conformidade com a lei. E agora? Está lá, 1,3, eu acho que mais, bilhão de seres humanos na Índia, com mais de não sei quantos milhões de deuses. A pessoa nasceu ali naquela casta, nasceu ali dentro, nunca viu um missionário, nunca viu uma igreja, nunca ouviu falar. Você pode pensar, que isso, não acontece. Acontece aqui no Brasil, só você entrar no interior do Amazonas, como eu já entrei. Só você entrar para o interior do Amazonas, você vai ver pessoas que... tribos de índio aqui no Brasil que nunca viram nem uma TV, nem um rádio, que vivem de acordo com o que foi passado. E aí, você quer achar uma resposta para eles ou quer deixar na mão de Deus? Eu prefiro deixar na mão de Deus e continuar pregando particularismo, tem que ter fé. E aí, Deus é injusto, vai condenar sem a pessoa... E agora? Nós lemos lá, foi aberto os livros, outro livro, o livro da vida. Deus vai julgar todo mundo, filho. E tem o aniquilacionismo. Propõe que os ímpios serão simplesmente aniquilados e não terão existência consciente após a morte. Que morte é essa? A segunda morte. Ok? Então, há argumentos e desafios. Cada um tem a sua base, cada um tem os seus desafios. Ok? E cada um vai chegar dentro do papel. Jesus Cristo é retratado como juiz supremo no juízo final, separando os justos dos ímpios e determinando o destino eterno de cada um. João 3,16, Romanos 6,23, João 14,6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Capítulo 6 de Romanos diz assim no verso 23, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus, nosso Senhor. Que morte é essa? E Deus falou para Adão, um dia que comer, morrerá. Ele comeu e não morreu. Pá. É morte espiritual? Sim. Mas vamos a um além? Vamos fazer uma... Vamos para um up? Adão comeu e não morreu. Paulo fala que o salário do pecado é a morte. A pessoa peca, morre. O ímpio também vai morrer. O justo também vai morrer. Essa morte física. Mas será que é a morte física que ele está falando? Porque se o justo que crê em Jesus também vai morrer, o ímpio que não crê também vai morrer, que está aqui nessa terra, então eu entendo que não é essa morte física que ele está falando. Porque se fosse a morte física que Paulo está falando como salário do pecado, eu, você, nós que cremos em Jesus não morreríamos. Não é isso? É porque tem muita gente que fala assim, o salário do pecado é a morte, por isso que o ser humano morre. É essa morte que está falando? Eu estou com 54 anos, eu quero passar dos 100, mas uma hora eu não vou ficar para semente, uma hora eu vou morrer. Eu quero ver meu bisneto. Pelo menos peço para pelo menos eu segurar um bisneto na mão, meu bisneto, um Xavier, assim, ó. Ou, eu não sei se eu estou sendo egoísta, sei lá, quero segurar um bisneto meu. Mas eu vou morrer. Então, se o salário do pecado é a morte,
Será que é essa morte que o apóstolo está falando? Ou é essa morte que a gente leu lá em Apocalipse 20, verso do 11 ao 15, a segunda morte? É essa segunda morte que a gente não vai provar. Porque o nosso salário que cobrava foi pago. Ó, eu tenho contra você uma dívida. É? É. Eu tinha essa dívida? Tinha. Mas ela já foi paga na cruz. Eu tinha essa dívida contra quem? Contra Deus. Porque eu quebria e quebrava as regras, os estatutos, os mandamentos, as ordenanças, a lei de Deus. Então tinha uma dívida para com ele. E essa dívida é o pecado. E essa dívida me dava garantia da segunda morte. Quando eu olho para a cruz e me submeto ao sangue da nova aliança, à carne, ao sangue, à morte e ressurreição do Filho de Deus, justificado, pois não há mais condenação. E aí eu não participo dessa segunda morte. Porém, aqueles que não estão debaixo desta o quê? Desta promessa de vida, do salário, do pecado, da condenação, da dívida paga, vai sofrer o dano da segunda morte. E aí o aniquilacionismo e o inclusivismo ficam meio que, caramba, e agora? E agora, meu amigo? Só creia, continue e deixe que Deus sabe resolver isso. Se eu soubesse resolver, eu não era Newton César de Souza Xavier. Eu não era um professor Xavier. Ou, fazendo alusão aí que né, isso aí, quem passou aí, quem viu, né? Os X-Men, fazendo uma brincadeira aqui, professor Newton Xavier, não é Charles Xavier, não tem poderes psíquicos nenhum, né? Graças a Deus, nem entro por essa seara, né? Se eu soubesse resolver isso, eu não seria Newton Xavier. Quem sabe resolver isso é Deus. Ok? O papel de Cristo. Porque o Pai a ninguém julga, mas deu todo o juízo ao Filho. Fique tranquilo que ele sabe julgar. A importância do juízo, a motivação para a santidade, a esperança e a responsabilidade. Nós temos que anunciar, nós temos que pregar e temos que avisar. Então o juízo final, ele é fato, acontecerá. Pós-milênio, aí é pré-milenista, pós-milenista, independentemente dos três, qualquer um que acredite ou não, o juízo vai acontecer. A segunda morte vai acontecer. Lugar de destino dos ímpios. E aí eu quero, antes de a gente ir para o último ponto, novos céus e nova terra, eu quero te fazer uma reflexão. Há uma linha a pregadores bons, não julgos, que tem a seguinte fala: esse lago de fogo e enxofre, fogo que não se apaga. Na teologia e nos ensinos rabínicos, fogo que não se apaga, fogo inextinguível, é um fogo que ele está ali até ter alguma coisa para consumir. Ele não vai se apagar. Enquanto tiver material, ele vai consumindo. Ele vai consumindo. Enquanto tiver material, ele vai consumir. Isso é um fogo inextinguível. Porém, fogo eterno, que é esse fogo inextinguível, fogo que nunca se apaga, é traduzido muitas vezes por alguns teólogos e por alguns pastores, por alguns estudiosos, que vai ser um fogo eterno. A pessoa vai ficar ali dentro, o inferno ali dentro, o lago vai ser jogado nisso, não lembra? O inferno, a morte, a besta, o falso profeta, o dragão, os que não foram achados escritos no livro, todos eles serão lançados ali dentro. E vão ficar em um sofrimento eterno. A Bíblia fala que é a segunda morte. Acabou, vai extinguir. Você entende isso? Segunda morte. E aí, o papel de Cristo é um papel para o qual a pessoa ela vai entender e tem que entender que nós estamos vivendo para a glória do Pai. Por que, professor? Porque essa morte, essa segunda morte, ela
representa a aniquilação de tudo. Nesse ponto, aqueles que defendem a ideia de uma aniquilação como uma noção é total, mas eles entendem como um inferno vivendo separado. É aquelas pessoas que falam assim, porém, poxa, eu me privei, andei em santidade, tal, fiquei na igreja, tudo certinho, vou para o céu e vou viver a eternidade no paraíso. Há aquele outro que viveu uma vida dissoluta, uma vida promíscua, roubando, nababesca, ganhou dinheiro ilicitamente, viveu bem, viveu prazeres e tal, vai arder no fogo do inferno o resto da eternidade. Como se a eternidade tivesse início nem fim, né? Mas é assim que falam. Para pensar comigo. Será que Deus vai criar novos céus, e aí eu entro no novo céu e nova terra? Será que Deus vai criar novos céus e nova terra? E recriando, quando fala novos céus aqui, irmão, povo de Deus, alunos abençoados, entenda que é tudo novo, é um universo novo. Deus vai fazer um universo novo onde não vai mais existir a presença do mal, a presença do pecado, a presença da rebeldia, a presença da desobediência. É tudo novo, um universo novo. Como ele fez no estalar de dedo, haja luz, haja sol, ele vai fazer tudo novo. E ao fazer tudo novo, uma nova criação, você acredita mesmo que vai ter um espaço fechadinho, um cômodo do universo, um quartinho, na eternidade, com uma pessoa lá sendo, né, aquela imagem do capiroto, com um garfinho no fogo, espetando a pessoa? Isso é uma imagem medieval, irmãos. Isso é uma imagem que Dante faz do seu livro, Divina Comédia, que ele vai falando sobre os castigos no inferno. Daquele que não orava, daquele que não lia, daquele que era bispo, daquele que era presbítero, daquele que era lascivo. Ele vai graduando os castigos. Por quê? Por causa dessa mentalidade que, se Deus vai criar novos céus e nova terra, aqui no juízo está falando que ele vai ser lançado no lago de fogo. Assim eu entendo. Se você quiser entender, respeito. Você. Segunda morte. Morreu, acabou. Deixou de existir. E esse fogo vai consumir tudo. E ao terminar, ao consumir tudo, novos céus e nova terra. Não tem por que Deus... Aí você achar que Deus vai criar novos céus e nova terra, a nova Jerusalém desce e vem para habitar. Deus vai habitar aqui com os homens, vai fazer tudo novo, um novo corpo, tudo glorificado, um paraíso restaurado, e num cantinho, lá no fundinho, um cômodo, um quarto escuro, um lago de fogo e enxofre queimando. Os ímpios ali em tormento. Para pensar, né? Será? Mas isso está no imaginário cristão, que a pessoa está aqui na terra vivendo e tal, estou sofrendo aqui, o outro está lá tomando champanhe de 70 mil reais, vinho de 250 mil reais, num iate, tendo do bom e do melhor, e eu aqui sofrendo, que foi, né? E aí, quando eu for para o paraíso, ele vai passar a eternidade dele sentado no colo de Satanás sendo espetado. Ó o coração e a mente dessa pessoa que pensa assim. Será, irmão? A Bíblia está me dizendo que vai ser a segunda morte. Acabou. Ponto. E aí Deus vai fazer toda uma recriação. Agora, se você quer acreditar que vai continuar lá na eternidade, Deus vai pegar e... Deus é poderoso, irmão. Deus é poderoso, professor. Ele pode criar um outro universo e botar esse povo lá sofrendo na eternidade. Se você crê assim... Nenhum ateu chamado Paul Vane, que escreve quando o nosso mundo se tornou cristão, ele faz uma historiografia, ele fala sobre o porquê que o cristianismo se tornou o que se tornou, baseado em um Deus de amor,
que ama a humanidade, e os seus servos e os seus discípulos que amam esse Deus, apesar dos pesares, sem troca e sem barganha, sem idolatria. Porque era a prática da época, idolatria. Eu amo Diana porque Diana me dá isso. Eu amo Artemis porque Artemis me dá isso. Eu amo Apolo porque Apolo pode... eu amo Júpiter, eu amo Zeus, eu dou... que na verdade não é nem amo, era uma troca. Eu dou sacrifícios, acendo e faço e sirvo porque eu posso ter isso. Não existia esse relacionamento de amor. A primeira religião e a única religião no mundo que fala sobre troca de relacionamento de amor é o cristianismo. Até o judaísmo fala do amor de Deus para com o povo de Israel. Mas exige de Israel fidelidade. Obediência quero e não sacrifício. Mas amor é o up, é o plus da nova aliança. E os amou até o fim. E aí é para você refletir. Faço com você essa reflexão. Por isso que nós estamos numa jornada de descoberta. Para pensar mesmo. Será que Deus é tão carrasco assim que vai criar um lugar e vai deixar o povo ali? Eu não estou falando que ele vai amenizar, não. A minha... Qual é a sua ideia? Agora eu vou expor a minha ideia no que eu penso. Nas outras, né, pré, pós, não sei o que, eu não quis influenciar. Mas nessa eu vou falar o que eu penso. Final de tudo, Jesus voltou, milênio terminou tudo, trono branco, antes de Deus fazer tudo novo, vai jogar todo mundo no lago de fogo e enxofre. Todo mundo quem? O inferno? Quem está no inferno? Olha só, hein? A palavra diz, eu acabei que eu não li com vocês, que o inferno foi preparado para Satanás e os seus seguidores. Seus anjos. Esses seguidores aqui, os anjos que desceram com ele. A besta que está lá, o falso profeta que está lá, a grande Babilônia, a morte que vai ser lançada junto com o inferno no lago de fogo, e todos os que foram achados, que não foram achados escritos no livro, vão ser jogados no lago de fogo e enxofre. Este lago de fogo e enxofre, que é o fogo eterno, vai consumir tudo, vai extinguir tudo. Pecado, morte, dor, tudo vai ser extinguido ali. E aí entra uma nova criação. Novos céus e nova terra. Características deste novo céu e nova terra. Perfeição, eternidade, presença de Deus e harmonia. Visão perfeita, audição perfeita, vida perfeita, santidade, tudo perfeito. A gente não tem noção do que é essa perfeição. A gente não tem noção do que é eternidade. A gente experimenta gotas pelo Espírito habitar em nós da presença de Deus. Que se Deus se manifesta, a presença gloriosa dele, a gente é fulminado. Ele fala para Moisés, Moisés, vou botar você aqui na fenda e eu vou passar, que é para você não ser consumido. Porque ninguém vive se vê minha glória. E a harmonia perfeita. A Nova Jerusalém. Nova Jerusalém. Significado teológico, esperança, consolo e motivação. A Nova Jerusalém. A palavra Jerusalém é uma palavra no hebraico que é escrita Yerushalayim. Yerushalayim é terminada com Im, Yud e Men, um Ben Sofi, que é o Men final. O hebraico ele tem algumas 5 letras que quando elas estão no final, ela muda a sua forma de escrita. Então, e ela muda o nome dela de Men, quando ela está no meio ou no início da palavra, e Men Sofi, você já sabe que ela está no final, ela é escrita diferente. E o In. Então, essas duas palavras, quando se encontram no final, por exemplo, Talmid, discípulo. Talmidim, discípulos. Yerushalayim,
Pegou? Está no plural. Por que que o nome da cidade santa está no plural? Isso aí já é uma interpretação particular, professor Newton, minha. Porque tem a terrena e a celestial. Na consumação do século, essa terrena será substituída pela celestial. Por isso que fala-se Jerusalém, no plural. Por que no plural? Porque Deus enxerga como duas. O que tem aqui vai vir para cá. E o que vem para cá é maior. E aí é mais glorioso. E aí vem o quê? Perfeição. Eu me perguntava, por que Jerusalém está no plural? Por que dois? Por que plural? Por que como se houvesse duas cidades, duas Jerusalém? É porque quando é transliterado, quando que não é traduzido, né? Porque nome próprio não se traduz, ok? Nome próprio não se traduz, ele é transliterado, e o transliterado na fonética, aí vai ser para a escrita, e aí se Shaul, né? Saulo, e aí ele vai sendo transmitido a fonética, e aí na transliteração você escreve como você fala, ok? E aí o nome próprio. E Jerusalém, 2, Jerusalém. A nova Jerusalém, a cidade santa, ela vem, é um mistério, no qual Deus vai habitar por toda a eternidade com os salvos. Você consegue imaginar essa esperança, esse consolo e ter essa motivação para pertencer a essa cidade, a essa Jerusalém? Você consegue ansiar, o desejar, o anseio é tão grande que você se arrepia e se constrange quando você fala, não posso perder essa oportunidade. Por prazeres tão pequenos que essa terra me proporciona e eu vou perder isso? Não posso. Não posso deixar de esperar esse novo céu, nova terra, a nova Jerusalém. Você percebe? Você entende? Uma visão de esperança, uma nova criação. Ó, isso é o que Maiá tenta fazer, é criar uma imagem com os dados que a gente coloca. Perfeição, eternidade, presença de Deus, harmonia perfeita entre a humanidade e toda a criação. Imagina, irmãos. Agora vai um pouquinho de professor, de pastor. Você imagina quando Adão ouvia no virar da tarde, no final do dia, Deus chamando pelo seu nome. Você imagina Deus te chamando pelo nome para sentar e conversar? Você imagina a nova Jerusalém, a gente habitando nela? Você consegue fazer essa reflexão? Que esse estudo tenha sido um convite à reflexão e ao aprofundamento da sua fé. Que a esperança da nova criação inspire sua vida e o motive a seguir a Cristo com mais fervor. Nós estudamos e desvendamos ao longo desta jornada de estudo, exploramos os mistérios e profecias do livro do Apocalipse. Desvendamos alguns símbolos, compreendemos as visões e nos aprofundamos no significado teológico de cada elemento. Eu acredito que a partir dessas aulas você vai olhar com outros olhos para o livro de Apocalipse. E não vai mais te aterrorizar. Você vai saber olhar para ele, vai saber identificar
vai saber interpretar, vai saber usar aquela regra. Ó, vou começar de baixo, ó. Contexto cultural, ou na leitura, na nossa língua. Aí entende o contexto cultural, contextualiza com a época que você está, que nós estamos, e aí você aplica. Ó, vernacular no português. Compreendi o que está dizendo? Os verbos, pronomes, pronome verminal, verbo nominal. Entendeu? Contexto? Entendeu a cultura? Entendeu o contexto? Contextualizou para a gente, para não trazer. E aí você aplica. Tenho certeza. Foi um prazer ter ficado com você essas aulas. Que Deus te abençoe. Aqui é o professor Newton Xavier e nos vemos nas próximas aulas.